Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Jon Jones, campeão peso pesado do UFC, e sobre Tom Aspinall. E por que eu vou falar dessa luta? Porque saiu uma notícia do Chael Sonnen, né, uma declaração ali dele dizendo que essa luta já está acertada, que até data o UFC já tem ali em mente, então essa luta provavelmente será anunciada em breve, né? Ele tá dizendo que ele está confiante já ali para dizer que essa luta realmente está acertada, né? Enfim, tem mais detalhes ali do que ele falou, mas o foco não é nem o que ele falou, né? O foco aqui nesse vídeo é falar sobre essa luta em si, se de fato ela acontecer, o que pode rolar nessa luta, né? Bom, quando essa luta começou a ser cogitada, né? Porque o Jon Jones acabou realmente ali se tornando campeão, o Tom Aspinall se revelou realmente um cara ali de altíssimo nível no peso pesado, enfim, o confronto ficou iminente. Eu já dava ali o meu palpite, né? Falava, bom, eu acho que o Jon Jones é muito difícil de ser azarão, tanto nas bolsas quanto na minha opinião, porque é o Jon Jones. E o que acontece? O Tom Aspinall, com o passar do tempo aí, né, foi chamando um pouco mais a minha atenção. E talvez, tá, eu tenda hoje em dia a mudar um pouco a minha opinião, né? Eu realmente achava o Jon Jones favorito, principalmente por conta de QI de luta, mas hoje em dia eu estou mais na dúvida, né? E essa luta, esse confronto, é o que eu quero falar em detalhes aqui. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, tá, da minha interpretação do porquê eu acho essa luta tão equilibrada e talvez eu até mesmo mude de opinião. E eu quero saber a opinião de vocês, né, a análise, o palpite de vocês aqui nos comentários. E se vocês concordam comigo, né, essa dúvida que acabou ficando pra mim, pelo menos, tá? Então vamos lá. Começando com o Jon Jones, né, o que a gente tem? A gente tem um cara que tá com uma idade mais próxima ali dos 40, né, já tem ali os seus 37, quase 38 anos, depende de quando essa luta casar, ele pode ter até 38 anos, mas ok, né, ele tá nos pesos pesados, que a idade nem sempre faz tanta diferença. Ele tem uma altura boa, né, 1,93 m mais ou menos, aquela envergadura que todo mundo já conhece, né, 2,15 m mais ou menos, uma envergadura absurda. Tem ali as suas vitórias recentes no peso pesado, né, venceu o Ciryl Gane muito fácil ali, depois conseguiu também ali vencer o Miocic, mas claro, bem longe das performances que ele tinha no meio pesado. Não que não foram performances boas, foram vitórias, ainda mais numa categoria que ele não estava. Porém, não é aquele Jon Jones mais fininho, mais rápido, mais impressionante, né? Ele tá mais pesado, mais lento, mais velho, então não é o Jon Jones do auge, né? E nem vai aparecer contra o Tom Aspinall. Não adianta achar que o Jon Jones vai aparecer no prime dele. Se fosse o prime dele, né, se ele tivesse subido anos atrás, talvez seria diferente. Mas aqui a gente tem que entender que não é o prime do Jon Jones contra o Tom Aspinall. E teoricamente o Tom Aspinall pode estar no prime dele. Então isso também fez eu começar a mudar um pouco de opinião. Se a gente for ver ali o estilo de luta do Jon Jones, né, a gente tem aquele wrestling dele muito absurdo, né, o wrestling dele pro MMA é realmente fora de série, né, ele tem um clinch muito bom, controle de distância, principalmente por conta da envergadura e de dedo no olho. O controle de distância é muito bom também. A trocação dele é excelente, tá? Muita gente pode dizer que o Jon Jones não é tão conhecido pela trocação. Cara, eu bato na tecla de que, na minha opinião, ele é muito bom sim de trocação, por conta do controle da distância e da versatilidade. Ele é muito criativo na trocação, né? Então, ele tem os chutes ali, os pisões, né, no joelho, tem cotovelada, ele tem uma variedade grande, né? E por conta de ser bom no wrestling também, isso também meio que atrapalha o cara que vai lutar contra ele, porque você acaba ficando preocupado e aí ele, por ter um repertório grande e o próprio wrestling, ele acaba conseguindo trocar com caras que são, às vezes, bem melhor que ele na trocação, e ele consegue trocar bem, às vezes até ganhar desses caras na trocação, né? Então, na minha opinião, ele tem sim uma trocação muito boa, trocação pro MMA, assim como o próprio wrestling, né? Se a gente for pegar no papel, tem um monte de cara que, teoricamente, é melhor que ele no wrestling. Assim como, se a gente pegar na trocação, vai ter um monte de cara que no papel é melhor que ele na trocação, mas na trocação do MMA, no wrestling do MMA, ele acaba sendo melhor. Então, além do wrestling excelente, da trocação muito boa, ele também tem um jiu-jitsu pra MMA também muito bom. Ele ainda tem outros pontos fortes, talvez a melhor característica dele seja o QI de luta, né? Ele tem um QI de luta absurdo, ele consegue não só mapear o adversário e entrar com uma estratégia boa, como ele executa bem, e se tiver algum problema durante a luta, ele sempre consegue fazer a leitura e se adaptar no meio da luta e acabar ganhando a luta. Então, assim, ele não só tem o QI de luta no geral para entender o adversário ou mesmo entender a luta em si, ele consegue analisar tudo isso,
pensar e executar tudo durante a luta. Ele tá literalmente jogando um xadrez ali em tempo real. Ele lê tudo e consegue ir executando, né? Então, realmente, o QI de luta dele é absurdo. Talvez o maior que a gente já viu no esporte, né? Então, ele aliando esse QI de luta, né, essa capacidade com essas qualidades que ele tem de wrestling, trocação, jiu-jitsu, né? Tem uma boa absorção de golpe, né? Então, tudo isso, aí ele tem uma envergadura privilegiada, uma altura que também é privilegiada. Então, o cara tem todos os pontos realmente coisas fora de série. Então é isso que acaba tornando ele o cara que ele é. Para muitos, o melhor de todos da história. Continuando, né? Ele tem um controle no chão muito bom, um ground and pound absurdo, né? Apesar de muitas vezes já nem acabar usando, mas ele também tem, né? As cotoveladas ali no chão que eram realmente surreais. E ele tem toda essa criatividade que eu falei, né? Seja no wrestling, seja na trocação, enfim, ele é um cara que também é imprevisível, né? Então é realmente um cara embaçado. Mas, como eu disse, não é mais o prime dele, né? De ponto fraco, é difícil achar ponto fraco de Jon Jones, né? Mas de ponto fraco a gente pode pegar algumas coisas. Primeiro, essa mudança de categoria, a idade, né? Que são coisas que eu já falei, a inatividade, né? Lesão recente também, que também acaba complicando pra ele. Talvez a absorção de golpes dele por conta da quantidade de lutas, do passar do tempo, da idade, talvez o queixo não seja mais o mesmo, ainda mais nos pesos pesados, que é difícil ter queixo para peso pesado. Então, tem muitos pontos ali, principalmente por conta de idade, fora de prime, peso pesado, coisas que contam contra ele ali. E outra coisa também é que ele sempre teve um pouco de dificuldade contra caras muito bons de trocação e que sejam rápidos, né? Então já passou alguns apertos. E essas são duas características que o Tom Aspinall tem. Ele é bom de trocação e ele é rápido. Então, por isso que eu falei, entrando no detalhe, eu comecei a ficar um pouco na dúvida, tá? Indo pro Tom Aspinall, o que a gente tem? A gente tem um cara que tem a vantagem da idade, né? Como eu falei, tem ali seus 32 anos, então é um cara que tá teoricamente no prime dele, no auge físico dele. Ele é até um pouco mais alto que o Jon Jones, segundo os números, tá? Não sei se realmente ficando frente a frente vai ser, mas teoricamente tem um pouco mais de altura e tem menos envergadura, porque o Jon Jones é um alienígena mesmo, né? Então tem um pouco menos de envergadura aí o Tom Aspinall. É um peso pesado natural, grandão, pesadão, então tá mais acostumado ali, é mais novo. Então, nessas características físicas ali e tempo de categoria, realmente é uma vantagem aí para o Tom Aspinall. Ele tem as suas vitórias recentes e que chamam muito atenção, né? O que chama muito a atenção dele é a velocidade, então ele tem um poder de nocaute surreal, com uma agilidade realmente chama muito atenção. Então ele é muito bom de trocação, se movimenta muito bem e ataca muito bem. Ele desfere os golpes com uma velocidade muito grande. Então é aquilo, o forte dele, né, essas características boas dele encaixam perfeitamente com os, entre aspas, pontos fracos que o Jon Jones passou a ter. Então é aquilo, acaba juntando a fome com a vontade de comer. Por isso que eu comecei a ter dúvidas realmente se o Jon Jones seria favorito. Mas, de novo, a luta é tão equilibrada que eu mesmo acabo talvez, né, mudando o meu palpite, que eu achava o Jon Jones leve favorito. Hoje em dia eu já começo a inverter um pouco. Aliás, as próprias bolsas também tiveram esse movimento, né? Cada hora tá né? Uma hora o Jon Jones é favorito, uma hora é o Tom Aspinall, então realmente é difícil de saber o que vai acontecer, porque tem perguntas aqui, não é só uma questão técnica, né? Depende de como aparece o Jon Jones. Talvez até por isso que ele não tá muito afim de lutar contra o Tom Aspinall, talvez. Continuando falando do Tom Aspinall, né? Ele é um trocador muito bom, né? É um cara que usa muito mais o box ali, mas é suficiente, né? Até porque no peso pesado, como eu já falei várias vezes, não tem tanta qualidade no geral, né? São poucos lutadores que são muito bons. Ele tem uma movimentação, como eu também já disse, excelente, parece um cara muito mais leve do que ele de fato é. Tem um cardio ali que parece ser bom, eu falo parece porque a gente não viu ele sendo testado por muito tempo, mas o tempo de luta que tem, ele movimenta bem, ataca bem e tal, e a gente vê que, assim, não vê ele decaindo ali, né? Então é difícil, né, de realmente mapear isso, mas parece ter condições, né, de entregar, ainda mais se a gente for pegar o padrão de peso pesado, que os caras morrem com um minuto, né? Então parece que ele tem um bom condicionamento, mas isso também, né, idade e tal, então por enquanto ele parece ser bom nisso, né? Mas enfim, aqui é meio discutível. E além da trocação, lógico, ele tem um jiu-jitsu muito, muito bom, né? Ele tem quedas muito boas e um jiu-jitsu muito bom. Claro, de novo, né? Não é um cara que vai ser superior ao Jon Jones no wrestling, né? Muito difícil. Pode até conseguir derrubar, tal, enfim, vai saber. Mas realmente ainda não é o mesmo nível, né? O wrestling do Jon Jones é excepcional. Ele conseguiu se sair melhor do que o Daniel Cormier.
quando eles se enfrentaram, né? No wrestling. Então, assim, é realmente absurdo. De pontos fortes do Tom Aspinall, resumindo, né? São as mãos rápidas ali, esse poder de nocaute muito absurdo, a sua movimentação que é excepcional para a categoria de peso dele, né? Ele consegue fazer uma transição entre trocação e grappling muito rápida. Você vê que ele, como ele é bom nas duas coisas, ele não precisa pensar, ele não tem delay, né? Ele troca entre a queda e tal, então meio que é fluido isso, né? É acostumado a fazer isso. Ele consegue também fazer essa mesma leitura que o Jon Jones, né? Ele mapeia bem a trocação ali, ele usa muito essa movimentação esse entra e sai para ver o que o cara vai reagir e aí ele sim conseguir capitalizar em cima ali. Então ele acha as brechas ali realmente de maneira rápida e também eficiente. Por isso que ele acaba com as lutas muito rápido, né? Ele consegue não só já entrar preparado para o adversário, como ele fica na movimentação e na forma de simular os ataques ali já além do adversário e já capitalizar. Então é realmente devastador, tá? E aí de ponto, entre aspas, fraco que a gente tem dele em relação ao Jon Jones, lógico, né? Ele tem uma menor experiência, ainda mais em lutas de 5 rounds, né? As lutas dele acabam não durando. Então às vezes numa luta o Jon Jones sendo esperto, né? Fazendo a luta durar e tal, talvez isso realmente atrapalha um pouco ele não tem nem de perto a experiência do Jon Jones. Defesa de quedas ainda dele não foi testada contra um cara que é bom nisso, ainda mais no nível do Jon Jones, né? Porque ninguém, teoricamente, tem o nível do Jon Jones, então talvez ele acabe realmente tendo um choque, né? Porque o Jon Jones, na teoria, no papel, consegue derrubar ele, né? O Jon Jones nunca passaria um aperto com ele ali, no papel, pelo menos, tá? Outra coisa, né? Tem a questão também da lesão, que ele também teve lesão e tal, mas aí entra no mesmo caso do Jon Jones. A base mais de boxe dele, talvez contra o Jon Jones, como eu disse, o Jon Jones tem uma trocação muito completa, muito variada. Talvez o Jon Jones faça essa leitura e use muito mais os pisões no joelho, use muito mais os chutes para evitar, tá, essa aproximação e até esse footwork do Tom Aspinall, né? Então, de novo, o Jon Jones tem essa capacidade de fazer a leitura perfeita do adversário e vir com um jogo para anular. Então, como o Aspinall usa muito esse boxe, essa movimentação, às vezes o Jon Jones pode vir com essa estratégia de ficar o tempo inteiro pisando no joelho para manter longe e quando vier para cima ainda assim entrar em queda e tal. Então, enfim, né? Aí só Deus sabe qual que é a estratégia que ele vai usar, mas dá para explorar, né? Já que o Aspinall, de novo, ele foca muito mais no boxe na hora da trocação. E outra coisa, né, o jiu-jitsu, de novo, ele tem realmente um excelente nível, mas talvez não tenha sido testado com ninguém, né, com a qualidade do Jon Jones. Então, às vezes, também não seria superior o suficiente. Então, acho que nas quedas e no jiu-jitsu, não sei se o Aspinall, de fato, teria essa dominância, se conseguiria vencer nessas áreas. Talvez consiga porque, às vezes, está mais acostumado na categoria, é mais novo, então tem essas variáveis, né? Mas eu acho que onde ele mais conseguiria explorar seria nesse time, né? Seria nessa trocação, nessa explosão, que talvez o Jon Jones, se não tiver o mesmo reflexo, o mesmo preparo ali, ele pode acabar sofrendo um bote ali e acabar perdendo, né? No geral, o que eu acho? Eu acho que se o Jon Jones conseguir, tá, entrar com uma estratégia de desacelerar ali o Tom Aspinall, não se expor logo de início, porque o Aspinall é muito explosivo, então ele sempre já busca acabar com a luta. Se o Jon Jones conseguir lutar no alcance dele ali, né, bração comprido, né, não com o dedo no olho, porque não pode, mas mantendo ali muito bem a distância, o Aspinall tá vindo pra cima, tá movimentando, vai pisando no joelho, né, se possível, vai clinchar, clincha, tenta dar suas cotoveladas ali, então vai esfriando, vai catimbando ali, vai lutando na experiência, né, eu acho que o Jon Jones pode acabar levando, né? O Aspinall não está acostumado, então realmente pode complicar. Agora, o Aspinall é exatamente o contrário. Ele teria que tentar manter a luta em pé, de preferência, mesmo ele sendo bom no jiu-jitsu e tal, mas tentar manter a luta em pé, até porque ele é pesado, se cair por baixo também pode ser complicado, o Jon Jones por cima é complicado, então acho que manter a luta em pé e com esse footwork, com esses entre-sais dele de boxe, tentar achar o timing dele, achar o golpe. Porque se ele achar 1 ou 2 golpes limpos, ele vai acabar derrubando o Jon Jones, porque é peso pesado. Então eu acho que o ideal para ele seria evitar o grappling, primeiro porque ele pode se desgastar, e segundo porque não só se cansar, ele pode acabar perdendo a luta nessa área, né? Então, ok, se aparece uma oportunidade, busca uma finalização aqui, beleza. Mas eu acho que no geral, o ideal seria tentar usar o que ele tem de forte, que é o boxe, a mão pesada, a velocidade dele e esse footwork, essa agilidade, né? Tentar colocar a velocidade, que é o que o Jon Jones já teve problema mesmo no passado, contra o Jon Jones que está mais velho e mais pesado, né? Então acho que a chave pro Aspinall vencer seria na velocidade. Por isso que eu acho que o Jon Jones, o caminho é o contrário. A chave para ele é desacelerar o Tom Aspinall, né? Conseguir fazer a luta na distância, cozinhar, cansar, né? Enfim, fazer uma luta mais cerebral.
tá? Então, no final das contas, como deu pra ver, na minha opinião, é uma luta extremamente equilibrada. Então, do mesmo jeito que meu primeiro palpite era Jon Jones, justamente por ser um cara com QI de luta absurdo e achar a forma pra vencer, atualmente, pela falta de ritmo, né, por estar ficando cada vez mais velho, quanto mais se enrola, mais velho se fica. Então, assim, eu começo a duvidar realmente de que o Jon Jones consegue não tomar nenhum golpe e cozinhar a luta. Eu acabo achando, e de novo, é por achismo, né, eu posso inverter meu palpite aqui e a luta acontecer e o Jon Jones ganhar, porque realmente pra mim é muito difícil de mapear essa luta, eu acho difícil achar o vencedor, mas eu acabo achando que a idade do Espinal, ele ainda tem 2, 3 anos ali, onde ele vai manter a explosão, vai manter essa velocidade, esse reflexo, vai continuar evoluindo, inclusive, vai continuar melhorando. Enquanto o Jon Jones, teoricamente, ele não tá subindo, ele não tá melhorando. O Jon Jones, com o passar do tempo, ele só tá piorando, porque ele tá ficando mais velho, né? Ele tá sem ritmo de luta, etc. Então, eu acabo achando que quanto mais o tempo passa, mais a luta fica pro lado do Tom Aspinall. Por isso que o Jon Jones deveria, se for fazer a luta logo, fazer, de fato, né? Porque quanto mais ele demora, na minha opinião, pior pra ele fica. Então, é isso, né? Vamos ver se a luta de fato é confirmada. De novo, tudo isso que eu falei nesse vídeo é pra dizer que talvez eu esteja fazendo a transição do meu palpite. Antes eu achava o Jon Jones favorito, mas com o passar do tempo eu tô começando a achar que o Aspinall seria, de fato, um leve favorito, tá? Mas, de novo, isso é o Jon Jones atual. Tá? O prime do Jon Jones, né? O Jon Jones de anos atrás, se ele fizesse essa transição anos atrás, se ele tivesse com seus 33 anos ali, 32, e de fato fazendo essa mudança, eu acho que o Jon Jones seria favorito 70-30 ou até mais, tá? Porque era outra idade, o shape seria diferente, o ritmo de luta, enfim, todas essas características, né? Se ele tivesse em atividade, aí realmente o Aspinall tá bem longe dele, tá? Mas hoje em dia, né, falta de ritmo, idade, tudo isso, eu acho que realmente acaba igualando bastante. E outra, nada também impossibilita que o Aspinall, com mais 2 ou 3 anos, de fato chegue no auge dele, evolua e às vezes fique no mesmo nível do Jon Jones, ou até melhor. Ninguém consegue adivinhar, mas acho que hoje é isso, tá? Acho que hoje o tempo passando aí, essa enrolação para luta acontecer, eu começo a enxergar o Aspinall ficando talvez com uma leve vantagem. Mas enfim, como deu para perceber, se eu tô na dúvida é porque realmente eu acho que a luta é bem difícil de dar palpite. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha? Você acha que a luta vai sair mesmo? E você concorda comigo? Você acha que o Aspinall acaba ficando favorito hoje em dia? Ou você ainda acha que eu tava certo antes, sendo o Jon Jones o favorito? Enfim, comenta aqui embaixo do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!